Olá, meus caros, estamos mais uma vez aqui para começar essa aula de ecologia de ecossistemas. Nós estamos indo para a última etapa, penúltima etapa, né? Depois dessa ainda tem biogeografia e eu vou falar um pouquinho sobre ecossistemas construídos ou sistemas agrícolas e sistemas urbanos. Próximo. Então, nessa ideia de mostrar para vocês como é que se organiza, por exemplo, um sistema agrícola. O sistema agrícola é igual ao sistema que nós estávamos estudando antes, né? Que tem o que de comum? Tem energia entrando através das plantas, passando pelos homens, os animais, né? E depois estocando o que ele produz. O estoque de produtos que pode ser vendidos quando tem excesso de produção. Excesso de produção, você produz o arroz, o feijão, o milho, frutas, legumes, carnes e consome. Então esse é o produto. Agora o excedente é que você vai trabalhar para vender, ou para um outro agrossistema, ou para um sistema urbano, que consome esse material, esse produto. Tá? Então, na verdade, nós vamos falar nessa aula como explicar o modelo de fluxo de energia, os ciclos dos materiais e o fluxo monetário. Em seguida, nós vamos falar sobre o metabolismo urbano, né? Suas relações com sistemas agrícolas. Então, quer dizer, na verdade, os sistemas agrícolas passam a ser agora produtores, tá? Das cidades, das sistema urbano. Então, diferentes atividades e práticas agrícolas intensivas de alta energia, práticas agrícolas de baixa energia. Vamos identificar os fatores internos limitantes da produção e administração efetiva do sistema agrossistema. E vamos listar os componentes de um ecossistema urbano e traçar o fluxo de energia dentro da cidade, identificando o metabolismo e alguns processos de hierarquização. Tá? Esses sistemas evoluíram com o homem, com a história do homem, né? E começa lá desde a domesticação das espécies. Há 10, 15 mil anos atrás, o homem já domesticava os animais e domesticava plantas, né? As plantas que ele usava para produzir seu alimento. Então, assim, à medida que a espécie humana sedentarizavam, aonde? Geralmente nas margens de rios, onde tinha água em abundância. Então ele podia plantar e usar água para se sedentarizar, para seu consumo e para a agricultura, fazendo agriculturas pequenas, produção de frutíferas. Ainda até hoje fazemos isso. O domínio de outras espécies e os avanços tecnológicos que o homem fez o homem controlar o crescimento e desaparecimento de hábitos. Por um lado, se nós dominávamos as espécies com os avanços tecnológicos, alguns habitats para os animais e para as próprias organismos que vivem lá desapareceram, né? Também foi um problema, porque ele aumentou a população humana, cresce. Todos os sistemas controlados são consumidores de energia e apresentam metabolismo próprio, seja ele um agrossistema, seja ele um sistema urbano, ou seja, uma organização comunitária. Controlar os fluxos de energia e dos materiais sem perda de perspectiva é o que nós vamos avaliar. Então, os tipos mais importantes de agrossistema mundiais podem ser classificados em 3 categorias. A colheita, né, de raízes, como produção de batata, mandioca, cenoura, né, verduras, legumes, que são alimentos principais
em muitos países de latitudes tropicais, tá? Nas regiões tropicais, raízes é muito importante. Colheita de grãos, milho, trigo, aveia, cevada, centeio, alimento maior produção em latitudes temperadas e em climas de monções. Então, se a gente for descendo, por exemplo, do Equador em direção ao polo, às regiões tropicais temperadas, a gente vai ver que a agricultura é diferente. Produção de carne, gado, carneiros, etc., muito comum nos países de economia de altamente desenvolvida e em muitos países frios. Então, nos países frios, a produção de carne e a domesticação de animais fizeram com que eles consumissem mais alimentos ricos em proteínas. Bom, então já percebemos que nos agrossistemas, quando começou, as populações se localizavam onde? As próximas das margens dos rios. As margens dos rios. Então, tem água, tem peixe e outros animais. Então tem proteína. A evolução humana se dá pelo controle e o aumento do consumo de proteínas. Assim sendo, a gente pode diagramar um ecossistema de pastagem. Vamos ver aqui. Nós estamos aqui um agrossistema. Seria uma fazendinha de pequeno porte, onde ele é produtor de gado. Ou seja, silvicultura. Então ele produz animais aqui. Então, aqui neste caso, o sol é o produtor de energia, o sol e vento entra e produz as gramíneas. Ele plantio de gramíneas que vai dar alimento para os animais, principalmente vaca, cavalos, bezerros, né? No caso aqui ele colocou um búfalo, uma fazenda de búfalo. Aqui neste caso, a grama é produzida, estocado em forma de feno. Então, aqui estoca feno, que, sobre a ação de micro-organismo, vai fazer o quê? Um produto rico em proteína, que vai servir para os búfalos, vai servir para onde? Para os bezerros. Aqui, ele para aumentar mais ainda a produção da gramínea, no caso pode ser um trigo, no caso pode ser o milho, né? Aqui ele vai plantar, ele consorcia o plantio com o trevo, que é uma leguminosa. A folha do trevo, olha a raiz do trevo, ele fixa nitrogênio. Nós aprendemos lá atrás, né, que as leguminosas fixam nitrogênio do ar, que vai ser utilizado aqui na produção do feno. Tá vendo ele aqui, trazendo aqui, né, o feno, tá vendo? Tá trazendo aqui. Que vai servir de alimento para quem? Para as fêmeas dos búfalos e para os bezerros. Tá certo? Às vezes os bezerros comem o trevo também. Aqui, os micro-organismos, as fêmeas do gado defecam, o esterco, está falando que é lixo, mas não é lixo. O esterco, a ação do micro-organismo, vai se decompor e vai devolver aqui, ó, nessa linha aqui, o nutriente para o solo. Tá? O solo vai estar rico em nutrientes, que recaptura os nutrientes que estavam na grama, que estavam nos animais, que foram daqui da grama, vem nutrientes para o gado, e aqui estoca água e nutrientes, que vai ser utilizado pela grama. Bom, no caso, aqui está faltando quem? Um produtor, que seria também uma caixinha vermelha. Aqui, produtor. O produtor vai pegar a fêmea, vai tirar leite, carne, né? Vai tirar leite e carne
e vai transportar para a cidade, para o mercado, ou gerenciar, né? Gerenciar isso aqui, a produção de búfalos, bezerros. Aqui nós estamos falando só isso, só esses dois, mas pode ter porco também, pode ter galinha, pode ter vários tipos de consumidores aqui que vai servir de alimento. O gerenciamento aqui vai vender para a cidade. A cidade é um consumidor, tá? Então esse sistema aqui, ó, todinho é um sistema produtor, tá fechadinho. Então o sistema produtor tem consumidor dentro? Tem humanos? Tem animais? Tem. Eles transportam isso aqui para a cidade, para o mercado, para vender, tá? Aí ele recebe dinheiro e volta aqui para gerenciar esse dinheiro. Ele vem aqui, pode comprar bens e serviços na cidade. Que bens e serviços? Bom, ele pode comprar plano de saúde, ele tem escola, tem teatro, tem outras atividades que ele compra aqui. Inclusive ele compra bens, que no caso seria trator, maquinários, tal, para ser utilizado na produção de grama e trevo, né? Tirar água do solo. Então tá aqui. Comprar fertilizantes também, os fertilizantes é negociado. Então ele produz aqui, esse fertilizante está vindo aqui, ó, para aumentar o estoque de nutrientes no solo. Perceberam? Então, aqui, no caso, a gramínea, ela exige uma quantidade boa de nutrientes. Então, para aumentar a produtividade, ele compra mais fertilizante. Isso é necessário porque depois de um certo tempo de trabalho, as gramíneas vão tirando os nutrientes muito mais rápido, porque não era só gramínea aqui, antigamente, no passado, tinha uma floresta, foi desmatado, tirado, perdeu-se carbono, perdeu nutriente, então vai ter que necessariamente comprar fertilizante na cidade. Da onde é que eles compram esses fertilizantes? Bom, geralmente os fertilizantes são importados de regiões onde tem muito material. Por exemplo, a Rússia, a Ucrânia, são países que exportam fertilizante para o mundo todo. No Peru também tem algumas fontes de energia, de fertilizante. Sergipe tem fertilizante, né? Lá em Capela nós temos lá as indústrias que tiram fertilizante, né? Aqui a Petrobras e a Vale do Rio Doce são as produtoras de fertilizante. Às vezes vem de um lugar de fora, tá? E tem um custo. Então esse símbolozinho aqui, roxinho, é um custo de energia, preço, valor. Ele só vai conseguir comprar isso de mercado, só vai conseguir bens e comprar fertilizante se ele tiver excedente de produção, que é isso aqui, ó, as fêmeas, bezerros, né? Aqui ele vai produzir em excesso, aí ele vende e captura dinheiro e compra fertilizante, bens, serviço e mercado. Então agora nós fechamos o fluxo de energia aqui do sistema, é grama, búfalo e depois exportação desse material para fora. Esse material vai para fora. Todos aqui estão fazendo o quê? Respirando. Tá? Respiração, fazendo entropia. Essa entropia vai para o espaço como forma de calor que vai ser eliminado do sistema. Como eu falei para vocês, no padrão, em geral, o excedente, né, vai variar na capacidade de sustentação do gado, vai depender disso aqui, ó, déficit. No período de inverno, primavera, vai haver um déficit de nutriente. Um déficit de nutriente, né? Aqui, neste caso, a produção cai. No verão, sobra material, sobra alimento, aumenta a produção e aumenta o excedente. É daqui que sai, né? Daqui que sai para vender. Só vai vender quando tem excedente. Padrão estacional do pasto, né? Que o pasto cresce num período e decresce no outro. A produção de água do grado em climas de chuva de verão. O excedente de verão é usado como forragem para o gado no inverno.
Então, aqui neste caso, o excedente de produção de feno, etc., vai ser utilizado no período. A agricultura autossuficiente no agrossistema. Existem duas notáveis diferenças no agrossistema. A família Taylor, a mesma família do Odum, né, do livro, do Odum, de ecologia. Eles têm uma fazenda, né, em que eles trabalhavam, né, mostrando aqui a quantidade de energia do sol que entra. Essa quantidade de energia aqui foi calculada em torno de emergia, não é nem energia, é energia do sol convertida em plantas. Quanto é que de plantas ele produziu? Então ele precisa, as plantas produziam 50 mil dólares, né? A fazenda produz 50 mil dólares só em plantas, tá? Aí lembrando, né, que tem a produção, tem o excedente, os animais se alimentam se fosse valorar a quantidade de plantas, milho, selga, todo aquele tipo de gramíneas que são produtivas, cana, etc., vai dar um montante de valor. Então a fazenda tem isso aqui de produção, de produção, né, verdadeira, ó, de plantas, 50 mil dólares foi estimado, né? Fora isso, ainda tem madeira, né, que custaria um certo tanto aqui. Mas como ele tirou tudo, e como ele tirou a madeira todinha daqui, eu posso dizer que tinha 50 mil também aqui de madeira, tá? Que foi convertida, tá? Aqui a fazenda, aqui está os produtores, estão os animais, que serve também de alimento para a fazenda. Aqui os animais produzem esterco. Esse esterco é utilizado para fazer biogás, tá? Para fazer biogás, que vai ser utilizado pelos humanos, tá? Olha aqui, ó, o esterco sendo utilizado aqui. Os humanos, não, na verdade está aqui, vamos lá, onde é que está? Aqui não entrou, mas poderia dizer que hoje essa fazenda Taylor utiliza o esterco para fazer biogás para evitar o consumo de combustíveis. Ela compra combustíveis, né? Os animais, e compra também, aqui vem alimentos para os animais da produção, né? O milho, arroz, trigo, soja. Aqui vai para os humanos, uma parte vai para os humanos e uma parte ele vende, que chamaríamos isso de economia principal. A economia principal produz em torno de 2.900 dólares por ano, que eles vendem e consomem, tá? Então, vendo o fluxo aqui, eu vendo das plantas, dos animais para os humanos, dos humanos para a cidade, que faz a economia principal. As únicas compras feitas da economia principal são equipamentos e alguns alimentos para porcos, tá? Que ele está vendo aqui, tá? Agora vamos passar para o sistema urbano. O que significa isso? Os sistemas urbanos têm características muito comuns como os ecossistemas de florestas e pradarias, né? Pradaria que a gente quer dizer campos, onde vai produzir gado, florestas, gado. Unicamente a intensidade das atividades que é muito maior. Nos sistemas urbanos, o consumo de energia é muito elevado. Nós utilizamos combustíveis fósseis, energia eólica, energia hidrológica, tá? Então, geralmente, um ecossistema urbano ele tem um metabolismo muito alto e muito dinâmico, né? Primeiro que ele tem necessidade de repor constantemente água que vem de fora,
controlar o calor. A cidade apresenta muitas características de ecossistema natural. Por exemplo, produção, consumo, concentração de energia, decomposição e ciclo material. Além de consumo de bens, energia e matérias-primas, são muito maiores nas cidades, enquanto que a produção de alimentos e fibras é mais encontrada nas zonas rurais vizinhas. Então, as cidades vizinhas eu poderia colocar como um sistema produtor, tá? Um sistema produtor, porque é ela que mantém o funcionamento da cidade. A produção industrial de bens e consumos ocorre de forma centralizada nas áreas urbanas. Assim, eu fiz um metabolismo da ideia, dar uma ideia de como é que funciona. O metabolismo urbano refere ao fluxo de energia e dos materiais, água, resíduos, que ocorre na cidade, similar ao metabolismo do organismo vivo. Esse conceito ajuda a entender como a cidade consome recursos e produz resíduos. Esse é um dos problemas da cidade. Ele produz muito resíduo e é pouco eficiente na sua reciclagem. Então, forma os grandes lixões. E o que vai exigir formulação de estratégia para tornar mais sustentável. Tornar sustentável era, no caso, reciclar todo o produto de excretado, não, todo produto que não vai ser utilizado mais, no caso lixo. Alguns componentes-chave do metabolismo são a entrada de recursos como água, energia do sol, energia de combustíveis, alimentos que vêm de fora, materiais de construção, entre outros. Já dentro do sistema, né, aí o processo interno, transformação da água, transformação dos materiais, de uso dos recursos dentro da cidade, como o consumo energético dos edifícios, a produção de bens e serviços e o uso da água. Então, tudo que entra na cidade vai ser processado, vai ser trabalhado. A água vai ser tratada e distribuída. Para fazer distribuir, há um gasto enorme de energia. Tá? Os materiais que chegam para a construção vão ser trabalhados em fornos, né? Vai ser produzido ligas metálicas, etc., para construir casa, etc., edifícios. E o consumo energético é muito alto. Você imagine, né? Tudo ali funcionando. De manhã, de tarde, de noite. O problema aqui do produto interno é como é que os resíduos da água, resíduos dos alimentos, resíduos da construção, entre outros, como é que eles vão sair? A geração de resíduos sólidos, emissão de gases, efeito estufa, efluentes, líquidos e outros tipos de poluição. Além de produzir resíduo, ainda tem poluição, né? A poluição sonora, poluição luminosa, poluição de produtos químicos, que se não for cuidados vão contaminar o solo, a água, o subsolo e o ar, né? Bom, enfim, se uma saída seria reciclagem desses materiais, ou seja, reutilização dos materiais para reduzir a necessidade de novos recursos, diminuir a quantidade de resíduos. Quem é que faz isso? Bom, a gente tem aprendido um pouquinho das aulas sobre educação ambiental. São processos para que nós podemos reutilizar, reciclar e reduzir os usos dos materiais. Assim, compreender o metabolismo é essencial para o desenvolvimento de políticas, práticas que promovam a eficiência dos recursos de uso na redução de impactos ambientais. Esse é o nosso desafio, né? Que nós temos que trabalhar, e por isso mesmo que nós trabalhamos na ecologia, esses processos. Então, o desenvolvimento urbano, basicamente, né? Antigamente as cidades pequenas dependiam das terras agrícolas dos arredores para se abastecer de alimentos.
o lixo era reciclado para prover alimentos para a agricultura. Neste caso aqui o sol entra, as granjas estão aqui, as cidades estão aqui, estão com as pessoas que vão produzir entropia, é claro, não tem jeito. Toda vez que transfere energia daqui para cá e a energia vai ser estocada em forma de nutrientes, micro-organismos estão agindo, tudo. Aqui nós estamos tentando falar uma ideia da reciclagem, né, do lixo doméstico e transformando nutrientes para devolver para as granjas. Uma ideia, às vezes nós somos desafiados, nós biólogos somos desafiados, né, biólogos e ecólogos somos desafiados, o que fazer com o lixo, né? A ideia é reciclar tudo, né? Algumas cidades inteligentes, modernas hoje, praticamente reciclam. Aí a qualidade da vida das cidades avançadas, sustentáveis, é quando ela recicla 100% do seu lixo doméstico e controla a sua poluição, né? Os sistemas urbanos vão variar. Aí vocês podem pensar, professor, as cidades são iguais? Não, tem as cidades pequenas, né, de 1.000 habitantes, 5.000, 10.000, 100.000, 200.000, 1 milhão, 2 milhões. A partir de 1 milhão, 2 milhões, a gente já fala que são metrópoles. Aqui neste caso, ali há uma hierarquização das organização de objetos e elementos. É o mesmo sistema de organização em série. As cidades em determinada região parece estar organizada de forma que as menores dão suporte às maiores. Há muitas cidades pequenas espalhadas pela região e algumas de tamanho médio e aporte apenas uma ou duas grandes. Então, mostrando aqui para vocês um desenho, né? Aqui no caso, no centro, nós estamos vendo a cidade central. Do lado aqui, quadradinho, nós estamos vendo as cidades médias. Aqui nós estamos vendo as cidades pequenas. E aqui, nos pontos, são populações rurais. Então, todas essas aqui estão dando suporte para quem? Para dentro da cidade. Veja que todas as linhas convergem para a cidade grande, mostrando o tamanho e a localização da cidade. Assim a gente pode quantificar quanta energia tem aqui, quantos materiais tem aqui, quanta energia aqui, o que é necessário para suportar a grande cidade. Então, é isso que é metabolismo das cidades grandes, cidade central, ela converge toda a energia para ela. Então, está a energia natural que entra aqui para as cidades pequenas agora, lembrando que esse sinal aqui é sinal de quem? De produtor. E dentro do produtor tem o quê? Os consumidores dela. A fazenda, a cidadezinha maiores, né? Que vão tendo as cidades maiores, mas todas as cidades aqui são produtoras para cidades intermediárias e essas aqui para a cidade grande. Vamos dar um exemplo aqui. Tem a colônia 13, estaria aqui. Aqui estaria Lagarto. Não, Lagarto estaria aqui. Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro. Né? São cidades mais ou menos intermediárias. E aqui estaria a cidade de quê? De Aracaju. Já está grande, não é uma metrópole, mas ela é uma cidade consumidora. Se eu ampliar um pouquinho mais, isso aqui se transformaria em cidade como Salvador, que é uma metrópole que tem quase 3 milhões de habitantes, e a cidade do entorno, como Feira de Santana, Aracaju, e outras cidades que estão aqui do entorno que eu não me lembro. E essas cidades aqui são cidadezinhas pequenininhas que estão em torno, tá? São cidades pequenas, cidades médias. Todas elas estão produzindo energia e consumindo energia e ciclando nutrientes. Está vendo aqui? Todas elas têm ciclagem de nutrientes, todas elas aqui. Só está faltando a cidade grande devolver o que? Nutrientes para a cidade média. A cidade média devolver para as cidades pequenas.
e a cidade pequena devolver para os produtores agrícolas. Você imagina se circulasse todo o material aqui, no caso nós estamos falando dos resíduos, seja sólidos, seja líquidos, resíduos orgânicos, não orgânicos. Né? Os orgânicos interessam mais a quem? As comunidades, as colônias agrícolas, né? Os agrossistemas estariam aqui. Mas poderia colocar isso aqui como um agrossistema, isso aqui uma pequena cidade, por que não? Né? Então nós estaremos fazendo a hierarquização necessária para entender o fluxo de energia. Tá? Aqui as cidades são mantidas por energias não renováveis, no caso, combustíveis. Consome muito combustível. Diagrama de energia de uma cidade. Agora sim, agora complicou mais, né? Então nós estamos vendo aqui uma cidade onde tem os parques e as áreas abertas, que tem vegetação, por isso chama parques. Nós temos a indústria. Olha como ele colocou aqui, né? A indústria como um produtor. Produtor de quê? De alimentos, produtor de materiais, etc., né? Que vai produzir. Qual é a produção agrícola? Não, agrícola não. Qual é a produção industrial? Todo ano tem esse levantamento. A gente procurar onde? No IBGE, né? Aqui, a quantidade de áreas abertas, fechadas da cidade. Procurar onde? IBGE. Tem essas informações? Tem. E o comércio? Qual é o tamanho do comércio da cidade? Eles são consumidores de quem? Da indústria de alimentos, da indústria de materiais, tá? Tudo aqui. E ela gasta o quê? O comércio, ele estoca dinheiro. Ela tem dinheiro. E às vezes ela precisa, né? A indústria, para se alimentar, precisa de dinheiro, tá? Aqui, o comércio, e aqui os parques, onde tem as casas urbanas, conjuntos residenciais, estariam aqui, tá? Nesse vermelho, que consome também coisas dos parques. Vai consumir coisas da indústria? Não, mas consome produtos de quem? Produtos não, elementos de quem? Do comércio. Os humanos aqui trabalham também, estudam. Então eles estudam, eles precisam do governo, o governo promove educação, ajuda o comércio, né? O governo incentiva a produção industrial, tem que ter problemas, tem que controlar, porque é o seguinte, por que tem que haver controle? Por causa dos problemas ambientais. Esse controle aqui são problemas ambientais. Então ele tem que o tempo todo avaliar se a indústria está poluindo, não está poluindo, tá? Pode ter controle também no comércio? Pode sim, o comércio é um bom indicador do que está consumindo, né? O governo também tem controle? Tem controle também. Precisava botar um símbolo aqui. Tem controle aqui. Está aqui, né? O governo estadual, ele é submetido ao governo federal, tá? Que cria leis, regras, empresta dinheiro. A quantidade de dinheiro que entra para o governo, ele estimula o comércio e a indústria. A indústria consome muito combustíveis, bens e serviços. A população externa que vem de fora para comprar no comércio, né? Tá aqui. Todo mundo produz lixo, né? Tô falando parques aqui porque os parques eles a própria reciclagem dele. Mas todo mundo produz lixo, comércio produz lixo, casas produz lixo, o governo produz lixo, né? Aqui há um depósito, esse depósito também estoca, que pode ser reciclado. Está faltando aqui alguma coisa de reciclagem, se for estimulado pelo governo estadual e o governo federal, tá? Aqui o comércio vira mercado, porque ele comercializa com outras cidades, com outros municípios, tá? E há, no caso, transferência de dinheiro de lá para cá, do comércio para o mercado. O dinheiro, produtos entram, vão exportados e entra dinheiro, tá bem? Para o comércio. Aqui vocês perceberam o fluxo de energia, então vai para os parques, para as indústrias, né?
do comércio para os humanos, dos humanos vai para os outros mercados que produz lixo. E todos produzem o quê? Todas as atividades humanas aqui do metabolismo aqui do sistema, se ele é bastante evoluído, se é bastante avançado, ele vai produzir muito calor, que é a entropia que vai para fora. Aqui, nesse caso aqui, tem as cidades inteligentes. Eu quero que vocês abram isso aqui, né? Eu já coloquei lá dentro do sistema para as aulas sobre as cidades sustentáveis. Conclusão. As cidades agrícolas e urbanas são os principais ecossistemas construídos pelo homem. Beleza. A análise feita neste capítulo é chegar à conclusão que, na perspectiva de os dois sistemas obedecem princípios gerais do sistema ecológico. A energia vem de fora, entra no sistema pelos produtores, no caso agrícola são as plantas, no caso das agrícolas, no caso urbano, os produtores são as pequenas cidades e são os agricultores que vão produzir alimento. Os produtores e consumidores são motivados e dependem do dinheiro para acelerar as trocas energéticas e materiais produzidos, tanto produtor agrícola como produtor dentro da cidade depende de dinheiro, de incentivos fiscais, etc., que vai fazer com que as cidades mobilizem. Se a cidade se ela tem bastante recurso, pessoas educadas, pessoas estudadas, tem faculdades, tem universidades, ela se torna dinâmica. Então ela se torna mais rápida por causa da necessidade e produzir bem, melhorar a capacidade de uso da eficiência dos usos materiais. Esse é um dos casos nosso, né, que a gente diz, que a gente forma professores, forma engenheiros para melhorar o que? A eficiência do consumo, evitar perdas, evitar que seja transformado em entropia dentro do sistema. Então a nossa luta aqui, né, do dinheiro para acelerar, na verdade, depende da cidade e da capacidade dela entender que ela necessita de pessoas para acelerar, né? E o dinheiro é a grande mola do movimento. A base dos produtores está no consumo de combustível fóssil. Essa é uma das questões importantes da nossa época. Os combustíveis fósseis tornaram-se um problema para nós e nós estamos mudando a nossa matriz energética, produzindo o quê? Energia eólica, energia solar, energia hidrotérmica, tá? Então todas essas mudanças da matriz de consumo de energia é um dos problemas da nossa época que tende a mudar, né? A viabilidade da produção versus consumo de combustível fóssil, água combinado com redução da emissão de dióxido de carbono produzida é um dos desafios nosso prioritário. Então, reduzir consumo fóssil, água, redução de emissão de dióxido de carbono, esse é o nosso desafio. Os desafios atualmente estão na autossuficiência do sistema agrícola, em substituição da agricultura intensiva por uma agricultura familiar e mais agroecológica. Essa é uma tendência, né, da agricultura familiar ser muito mais eficiente, porque ela consome menos agrotóxicos, menos combustíveis fósseis e se transforma em autossuficiente. Nos sistemas urbanos, acredito que numa reversão do metabolismo do consumidor ainda para esse século XXI, tornando as cidades menores e mais eficientes. Então está havendo, na verdade, uma reversão de muitos incentivos para as pessoas mudarem para o interior, onde é muito mais tranquilo, consome menos energia, né, a ideia de que ir para grandes cidades é um problema, as pessoas se tornam cada vez mais neuróticas, mais robóticas, etc. Tal. E aí nosso mundo está se transformando num problemão, né? E o problemão está na onde? No que a gente produz de resíduos. A gente não consegue diminuir resíduos. Esse é um desafio que nós somos chamados para trabalhar. O Odum, colaborador, chama esse momento da via de descenso, né?
onde a sociedade busca redução de consumo de energia, reciclagem e mudança dos costumes, dos nossos hábitos de consumir. Essa é a ideia da gente trabalhar na ecologia. O descenso é a troca de um consumo mais energético para um menos energético. Reciclar mais. É isso aí, minha gente. Muito obrigado.